Nós vamos ler a partir do versículo 22. Antes da gente ler a Bíblia, vamos fazer mais uma oração para Deus abrir o nosso entendimento para a sua palavra, amém? Pai, estamos aqui na sua presença, na sua sublime e gloriosa presença, Senhor. Obrigado a Deus por esse privilégio de estarmos aqui, Pai. É o momento sublime do culto em que nós, indignos, pecadores, nos colocamos diante da sua palavra, que é santa, que é eterna, que é pura, que é verdadeira. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que apesar dos nossos pecados, o Senhor fale conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Que o teu povo seja edificado por meio da sua santa palavra, Deus. Nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor, ó Pai, traga restauração ao seu povo. Derrama sobre nós, ó Deus, o avivamento que vem do Teu Santo Espírito. Traga ânimo ao que está desanimado, alegria ao que está abatido. Fortalece, Senhor, os joelhos vacilantes. Traga ânimo novo, traga renovo sobre Teu povo nessa tarde, Senhor. Nos ajuda, precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós. Ouça as nossas orações e venha em socorro do Teu povo, ó Pai. O Teu povo que clama, que busca, que deseja, que anseia a Sua presença. Venha sobre nós, ó Deus, trazendo renovo sobre a Tua igreja. É o que nós oramos, desde já gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Ezequiel 36, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Até aqui, irmãos, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Amém. Nós estamos enfrentando aí mais um lockdown, né? Novamente, ontem recebemos a notícia, dada a preocupação do governo com a grande quantidade de infecções por meio da Covid-19, né? Os hospitais lotados, muitas pessoas precisando de tratamento, um tratamento mais intensivo, né? E uma das maneiras que o governo tem encontrado de, pelo menos, tentar conter, né, esse vírus é o lockdown, fazer com que as pessoas não tenham muito contato umas com as outras. Só que nisso tudo, um ponto que tem sido bastante discutido, né, é qual que é a relevância da igreja nisso tudo e qual que é a relevância, qual que é a importância das pessoas se reunirem ou não na igreja. Afinal de contas, nós dispomos de internet, nós dispomos de câmera, nós dispomos de qualidade de transmissão para que as pessoas, no conforto dos seus lares, possam ouvir a palavra de Deus, possam cultuar ao Senhor aí por meio de louvores, enfim. Então, muito tem sido discutido sobre isso.
E eu gostaria de falar com os irmãos nessa tarde, os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos também em casa, sobre a sublimidade do culto. Nós como igreja, para tentarmos convencer o governo que nós temos que manter as portas abertas, que a igreja é importante, não é? Nós temos usado o argumento de que a igreja é essencial, não é? Então existem vários serviços essenciais, o alimento, né, farmácias, enfim. E a igreja também entrou nessa questão aí de serviços essenciais. Só que eu gostaria de dizer que o culto, irmãos, não é simplesmente essencial. A gente tem que tentar provar para o governo que é essencial, para que a gente possa, debaixo da lei, ter as nossas portas abertas. Tudo bem, ok. Mas diante do nosso Deus, e diante da sua palavra, o culto ele é muito mais do que essencial. O culto na nossa vida é o ponto máximo. É aquilo que nós podemos fazer de melhor ao nosso Deus e para a nossa vida. Se nos perguntarem assim, o que você fez de tão espetacular nesse final de semana? A resposta do verdadeiro cristão é, olha, eu fui até a igreja e prestei um culto de adoração ao meu Deus. Não existe nada mais sublime, mais glorioso do que o culto. Isso que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse exato momento à tarde, irmãos, não é coisa simples. Não é coisa mínima. Isso é algo sublime. Isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, isso que nós fazemos todos os domingos pela manhã e à noite, é algo supremo, sublime, glorioso. Porque nós estamos anunciando a toda a terra a sublimidade da glória e da santidade do nome de Deus, a todas as nações. Nós somos testemunhas da beleza, da glória, da bondade, da misericórdia, da soberania do Deus que governa todas as coisas. Esse texto de Ezequiel, ele nos mostra alguns aspectos referentes a isso. E o primeiro que eu gostaria de destacar, logo nos primeiros versículos, quando nós lemos a partir do verso 22, é que o culto é a celebração, é a nossa celebração, é a celebração da igreja, a celebração da santidade do nome de Deus. Olha o que ele diz: dize, portanto, à casa de Israel, dize, portanto, ao meu povo, a este povo que até então, pela sua rebeldia, pela sua idolatria e pela sua desobediência, esse povo que agora está sendo disciplinado, que está indo para o cativeiro, que foi invadido pelos babilônios, diz a esse povo: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Olha que maravilha, irmãos. Deus falando assim, olha, o que eu vou fazer com vocês é algo glorioso, mas o que eu vou fazer com vocês e por vocês é por amor ao meu próprio nome. É pela glória do meu nome, o nome que está estabelecido desde a eternidade. É pelo meu santo nome que vocês, ó casa de Israel, por causa da desobediência, da idolatria, vocês profanaram esse nome entre as nações para onde vocês foram. Vocês eram um povo escolhido. Vocês foram chamados pelo meu nome. Eu os tirei, eu os arranquei da escravidão do Egito. Eu tirei vocês da escravidão do pecado. Eu arranquei vocês daquela vida leviana, profana. Eu trouxe vocês para a minha presença. E o que vocês fizeram em resposta a isso? Vocês profanaram o meu nome entre as nações aonde vocês foram. Verso 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome. E vindicar, irmãos, é reclamar ou exigir a restituição de uma coisa que lhe é por direito. Então Deus está exigindo, olha, vocês devem a mim essa santidade, a santidade do meu nome. Vocês têm que corresponder a isso. Vocês têm que agir
baseados nessa santidade. Vocês devem viver baseados na grandiosidade do meu nome, na grandiosidade da vossa salvação. Nós que somos igreja do Senhor, nós somos chamados a viver uma vida que corresponda à grandiosidade do nome de Deus. Olha que grande responsabilidade. Olha que grande chamado nós recebemos. Nós refletimos a beleza da glória do nome de Deus. E quem reflete a beleza desse nome? E a igreja somos nós. Então diz Deus, voltando um pouquinho no verso 23, eu vindicarei, eu vou reclamar, eu vou exigir de vocês a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar, reclamar, exigir, tomar de volta para mim a minha santidade perante elas. Então Deus está afirmando. E Deus está dizendo assim, eu vindicarei. Todos os verbos desse texto estão na primeira pessoa. Eu, o Senhor, farei. Eu vindicarei. E como Ele vai fazer isso? Tomar-vos-ei entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Como que Deus ele vai mostrar a santidade da glória do seu nome? Ele vai congregar o seu povo, reunir o seu povo. Ele vai tomar do povo da aliança, desse povo escolhido, que somos nós, a igreja, o Israel do Antigo e do Novo Testamento, um só povo, uma só nação, um só batismo, um só Deus, uma só fé. Deus vai congregar este povo. E aqui a promessa imediata é que Deus está dizendo a Israel, olha, depois desse cativeiro, eu vou fazer com que vocês retornem a Jerusalém. E essa promessa se cumpriu no seu tempo, naquele momento. Passados os 70 anos de cativeiro, o povo retorna e reconstrói de fato ali Jerusalém. Mas, para nós hoje, é a promessa de que Deus ainda tem um povo, que é a igreja, que somos nós. E que Deus não vai deixar o seu povo assistindo uma palavra e um louvor sentado no sofá da sua casa. Nada disso. Deus vai congregar, reunir o seu povo para a glória do seu nome. Então, quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, no culto público, o que Deus está fazendo? Deus está apontando ali a santidade e está fazendo resplandecer a glória do seu nome para toda a terra. Nós estamos reunidos aqui nessa tarde. E o que isso significa? O que essa reunião de oração significa? O que esse culto significa? Nós estamos declarando para toda a cidade de Juiz de Fora a glória do nome de Deus. É isso que Deus está fazendo. Por isso, nesse segundo ponto, o que Deus está dizendo para nós, irmãos, é que o culto, ele é congregacional. Ele é a reunião dos seus eleitos, ele é a reunião do seu povo. O seu povo adora em comunidade, o seu povo existe em comunidade. São pessoas reunidas presencialmente, que fazem com que a sua glória resplandeça por toda a terra. E então ele continua. Então, verso 25. Aspergirei água sobre vós. Aspergirei água sobre vós. E aqui, um dos pontos, né, do nosso batismo aí por aspersão, do símbolo de purificação, não é? Muitos dizem que não há base bíblica para o batismo com aspersão, mas eis aí um dos pontos. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Os levitas, quando eles eram chamados para se reunirem para prestar culto ao Senhor, lá na antiga aliança, eles deveriam ser aspergidos com água pura. Depois, eles deveriam lavar as suas vestes, e com as vestes limpas,
e com essa aspersão, que é o símbolo da purificação. Então os levitas, os sacerdotes, eles poderiam cultuar a Deus, conduzir o povo na adoração. O culto, ele exige purificação. Não existe culto sem santidade. Não existe culto sem purificação. Não existe culto de gente morta, porque gente morta não adora. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, verso 23, no diálogo com a mulher samaritana, ele diz assim, olha, nem neste monte, onde os samaritanos estão acostumados, nem lá em Jerusalém, no templo, mas, de fato, a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pessoas que são restauradas por Deus, que são salvas, que tiveram seus pecados perdoados, pessoas que foram chamadas desde a eternidade, para que pudessem ser eleitas como verdadeiros adoradores. Então não é uma questão, é verdade, não é uma questão de templos construídos por mãos humanas, isso é verdade. Não é questão de lugar, não é questão de hora, mas é questão de adorar em espírito e em verdade. É questão de adorar por meio de Deus, para Deus, na presença de Deus e com a verdade de Deus, através da sua gloriosa palavra. Deus, irmãos, Ele não aceita adoração morta. Ele não aceita a adoração de qualquer maneira. Ele não aceita a adoração que não é de todo o coração. Deus não aceita uma adoração que seja simplesmente obrigatória. Se nós vamos adorar a Deus, nós temos que adorá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E Ele diz que, aspergindo água sobre nós, nos tornando purificados, nos santificando. Ele mesmo faz isso, percebam? É o próprio Deus que está fazendo isso. O próprio Deus está chamando o seu povo. O próprio Deus está congregando o seu povo. E o próprio Deus está purificando o seu povo, porque nós somos pecadores e falhos. E Deus não nos aceitaria em sua presença se não houvesse um mediador ali. Na antiga aliança, esse mediador era o sacerdote. Mas na nova aliança, é o sumo sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o único. Então nós podemos entrar com ousadia agora no Santo dos Santos. Nós podemos entrar lá direto na presença de Deus, pela mediação de quem? Do pastor, do presbítero, do apóstolo? Não, pela mediação exclusiva de Jesus, porque estamos purificados pelo seu próprio sangue, o sangue da nova aliança. Aspergirei água sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus está dizendo, eu vou arrancar os ídolos do seu coração. Eu, Deus, vou fazer isso na sua vida. Eu vou arrancar os seus ídolos. Eu vou arrancar os altares que dividem a glória comigo, que eu não aceito. Eu sou Deus e eu não divido a minha glória com ninguém. Mas eu mesmo, Deus, vou fazer isso para que o meu povo possa me adorar em espírito e possa me adorar em verdade. O próprio Deus faz isso. E nós vemos nas Sagradas Escrituras, a importância do culto é tão grande. E muitas pessoas pensam em culto apenas na nova aliança, mas o povo de Deus sempre adorou. Vide Adão, vide Abel. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo escolhido, sempre prestou culto e adorou ao Senhor. Mas existe um caso também, alguns casos na palavra do Senhor, onde Deus nos mostra que nós não podemos adorar a Deus da forma como Ele mesmo não ordenou. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje há uma discussão até muito tola, né? Da questão de batismo online, por conta da pandemia. Não, olha, são as exigências do tempo. Ceia online, né? Toma daqui que você toma daí. É assim? E
Muitas pessoas têm discutido isso, mas isso é fazer, irmãos, aquilo que Deus não ordenou. Ceia, batismo, ou seja, os sacramentos, participar do culto presencial só tem sentido e significado se for algo presencial, congregacional, em comunhão com os demais irmãos. E nós não temos isso de forma online. Mas tem um caso na Bíblia, lá em Levítico, no capítulo 10, versos 1 a 3, onde nós vemos dois homens que, com todas as suas boas intenções, eles quiseram adorar a Deus da forma que Deus não havia ordenado. Então eles oferecem fogo estranho, diz a palavra do Senhor. Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o fogo estranho, que nós não sabemos o que é, mas a Bíblia diz o porquê. É algo que Deus não havia ordenado. Algo que Deus não havia exigido. E qual foi a resposta de Deus? Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles foram mortos. Irmãos, quando nós lemos um texto como esse, os nossos joelhos têm que tremer. Olha como Deus leva em altíssima consideração, não somente o culto, mas a forma como nós prestamos esse culto. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser da forma que nós achamos melhor. O nosso coração é corrompido, é corrupto. Tem que ser da forma que Deus quer. O próprio Deus chamou, o próprio Deus escolheu, e o próprio Deus determinou a forma como Ele quer e deve ser adorado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade. Olha só. Por isso que quando nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, irmãos, isso não é pouca coisa. Isso não é coisa simples. Isso não é coisa corriqueira. Isso não é mais uma das nossas muitas atividades importantes. Isso é a atitude mais importante e a mais gloriosa que um crente, que um cristão pode fazer. Adorar o seu Deus, prestar culto ao seu Deus, estar na sua casa com os seus irmãos adorando ao nome do seu Deus. Isso é a atividade mais sublime e Deus leva isso em altíssima consideração. E ele continua: vou purificar vocês, aspergirei água pura sobre vocês, vocês serão limpos, serão purificados, e eu dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Como eu disse, mortos não adoram a Deus, vivos adoram a Deus. É por isso que Deus, Ele arranca o nosso coração de pedra, esse coração pecaminoso, maldoso, conforme diz o próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 15, verso 19, que é do coração que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus está dizendo isso. Lá em Jeremias 17:9, o profeta vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto, mau. Então, como pode uma pessoa com um coração tão ruim, tão mau, com pensamentos tão perversos, pode adorar a Deus? Como pode isso? Pode? Não pode. Não tem como. É por isso que Deus, Ele arranca esse coração corrupto, esse coração maligno, perverso, maldoso, e o próprio Deus coloca em nós um coração de carne, submisso à sua vontade, um coração de adorador, um coração obediente, um coração que o ama de verdade. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e o observeis. Então olha a obra de Deus na nossa vida, que coisa gloriosa. Deus nos faz nascer de novo, Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos purifica, Deus nos limpa, Deus nos regenera,
Deus nos lava. Deus, pela sua misericórdia, Ele nos faz ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E para selar essa nova vida, para selar essa regeneração, para selar isso tudo, Ele derrama sobre nós do seu próprio Espírito. Deus faz tudo, do início ao fim. Ele começa a boa obra e Ele termina a boa obra. E aí nós entendemos que nós só podemos estar aqui, neste exato momento, reunidos como igreja, nós só podemos estar aqui agora porque Deus assim o quis. E Deus assim o determinou. Por isso nós estamos aqui. Nós somos, segundo a palavra de Deus, o santuário do Espírito. Olha que linguagem bonita que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário, irmãos, não é simplesmente um local de habitação, é local de culto. Paulo está dizendo que nós somos templo de Deus, santuário, local de culto, de habitação do próprio Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta, né? 1 Coríntios 6,19. E esse texto, ele nos traz 3 implicações da habitação do Espírito, se você observou bem. Olha só. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andei nos meus estatutos. Ou seja, a habitação do Espírito, uma das evidências de que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, de verdade, é a obediência à palavra de Deus. Vocês vão andar nos meus estatutos. Vocês vão obedecer a minha palavra. Eis uma das evidências de que nós estamos cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não implica apenas em manifestações externas. Algo que as pessoas lá fora simplesmente veem. Nada disso. Nós obedecemos a Deus. Amamos a sua palavra. Nós andaremos nos estatutos, na lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Outro ponto, guardeis os meus juízos. Nós teremos prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Não apenas em obediência, mas também nós teremos prazer em guardar a sua palavra, em ouvir a sua palavra, em ter a sua palavra no nosso coração. E também observeis conforme ele diz. Então, lendo novamente o versículo todo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estaremos de acordo com a palavra de Deus. Nós guardaremos os juízos de Deus, a palavra do Senhor, e também o observaremos. Ou seja, essa lei faz parte da nossa vida. Nós somos o povo que resplandece a santidade da glória de Deus, exatamente porque nós somos o povo que se submete à palavra de Deus. E qualquer coisa fora disso, irmão, ainda que faça descer fogo do céu, ainda que brote água da terra, isso não é evidência de Espírito Santo. Evidência de Espírito Santo é um povo consagrado, redimido, santificado. Lembra do que Deus falou aqui anteriormente? Eu vindicarei a minha santidade no meu povo. Ou seja, através do meu povo eu mostrarei, eu, Senhor, o quanto eu sou santo, o quanto eu sou grande, o quanto eu sou glorioso. E para encerrar, já encerrando, né? Um outro aspecto desse texto é que o culto, ele é eterno. Ele é para sempre. Ele é agora, mas ele é por toda a eternidade. Nós lemos assim, olha,
Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei... Perdão, antes. 28, perdão. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui novamente, uma promessa imediata para aquela geração. Eles voltariam para a terra da promessa, para Canaã. Eles voltariam para Jerusalém, e eles voltaram. Mas para nós, a terra da promessa é a Jerusalém celestial. Novos céus e nova terra. A nossa maior esperança, queridos irmãos, não é aqui e agora, mas é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna com Ele, na sua presença, desfrutando da sua glória. Essa é a esperança do povo de Deus. E conforme nós lemos em Hebreus capítulo 11, por exemplo, nós vemos exatamente isso. Que o povo da antiga aliança aguardava a promessa. E aquilo ali, o autor quer dizer, não apenas a promessa da terra, do lugar físico, aqui e agora, mas principalmente a promessa da ressurreição com o nosso Senhor. Há um lugar para nós. E Jesus diz isso muito claramente lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. Há um lugar para nós, irmãos. E esse lugar não é aqui e agora apenas, mas é um lugar de eternidade, de alegria, de gozo, de felicidade, sem coronavírus, sem crise financeira, sem perda de pessoas que nós amamos, mas um lugar de alegria eterna, que é na presença do nosso Deus por toda a eternidade. Eu concluo com os irmãos, lendo Apocalipse 7. Abra sua Bíblia. Apocalipse no capítulo 7, a partir do versículo 9. João, aprisionado na ilha de Patmos, por conta da perseguição do Evangelho, ele tem ali a visão dos céus. E ele diz assim a partir do verso 9: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Quem que era essa multidão? Eram pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, culto, adoração, no céu, por toda a eternidade. Todos os anjos, verso 11, estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. E João fica maravilhado, tendo essa visão desse grande povo, adorando a Deus, ao redor do seu trono de glória. E ele pergunta: quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? Quem são? De onde vieram? Quem são essas pessoas? Quem são eles, Senhor? Aí no verso 14, o anjo pergunta para João, né? Quem são eles? E João responde no verso 14, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. A grande tribulação. E muitas pessoas ficam imaginando a grande tribulação sempre para o período final do anticristo, ascensão do anticristo. Irmãos, mas a grande tribulação também é aqui e agora. Ou será que nós não estamos passando nesse momento uma grande tribulação? Estamos passando agora algo terrível. Algo que nem a nossa avançada medicina e tecnologia podem controlar. Nem as medidas do governo.
estão conseguindo controlar essa pandemia mundial. É a grande tribulação, esse tempo presente que nós vivemos aqui e agora. Então ele diz: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha a aspersão de água pura, a purificação, a santificação do povo de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Opa! Tem um santuário no céu. Glória a Deus! Se tem santuário, tem templo, tem culto, tem adoração por toda a eternidade. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, local de culto. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, mais pranto, mais tristeza, angústia, depressão, ansiedade. Nada disso, irmãos, haverá na eternidade do culto eterno e glorioso com o nosso Senhor. Por isso, apesar de tudo isso que nós estamos passando, de todas essas situações difíceis, complicadas, muitas pessoas perdendo a vida, muitos outros perdendo parentes, amigos, jovens, idosos, muita gente. Apesar disso tudo, nós temos que focar os nossos olhos na eternidade com o nosso Deus. E nós começamos esse processo de gravar a eternidade nos nossos corações, na nossa mente. Sabe como? Agora aqui, vindo para a igreja, cultuando ao Senhor em comunidade, respondendo ao chamado de Deus, da adoração com o seu próprio povo, com os seus próprios eleitos. A grandiosidade do chamado de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, isso vai reverberar, irmãos, lá na eternidade futura, por toda a eternidade. Isso aqui é um estágio, é um teste, é um treinamento, vamos dizer assim, porque nós adoraremos ao Senhor então, na plenitude, com o nosso Senhor lá na eternidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por essa esperança que nós temos de cultuarmos ao Senhor por toda a eternidade, ó Pai. Iniciamos aqui e agora como povo escolhido e eleito do Senhor. Iniciamos a nossa adoração. Prestamos culto a Ti. Mas sabemos que por toda a eternidade cultuaremos, louvaremos e bendiremos o Teu santo nome. Ó Deus, desperta, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram compreender e entender a importância do culto ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa nossa peregrinação. Somos peregrinos, forasteiros nessa terra e precisamos de Ti para suportarmos todas as adversidades dessa grande tribulação, para que então um dia estejamos na eternidade com o Senhor. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe.